Aleluia. É um gosto estar aqui, porque eu estou a servir ao Senhor na Austrália e às vezes sinto-me sozinho lá, porque estamos lá poucos, não, e não tenho um casal de missionários que estão-me a ajudar e algumas vezes é bom vir aqui porque há um renovo, não, e a gente vê os irmãos e eu já levo tempo no Senhor e estava a pensar o que é que ia compartilhar hoje. Esta última semana estava a pensar e eu creio que eu quero dar um testemunho aqui. Não um testemunho de droga, porque eu já estou fora da droga há tanto tempo, já não me lembro muito bem os problemas que tive, não, mas um testemunho da glória de Deus, não? Alguns de vocês já sabem que estes últimos 4 anos, eu estive aqui em 2008, não? E em fevereiro de 2009, onde vivíamos, houve um fogo muito grande e destruiu a comunidade completamente, não? Então foi uma forma de, sei lá, do Senhor me dar talvez mais fé, de levar-me talvez a um nível mais alto no meu relacionamento com Ele, porque estava sozinho, não? Naquela altura estava eu, a minha mulher, os meus miúdos, não tinha missionários comigo. Era eu, a minha mulher, os meus miúdos e os australianos estavam comigo, não? E eu lembro-me que um dia de manhã acordei e não tinha nada. A única coisa que nós conseguimos foi sair todos, graças a Deus, o Senhor estava no controle da situação e pudemos sair, não? Saímos da quinta, eu creio que por volta das 4 da tarde, porque eu nunca pensei que fosse passar o que passava, porque há muitos fogos naquela área, não? A única pessoa que conhece aquilo é o João. O João esteve lá comigo e sabe que nós vivíamos no cimo da montanha, os vizinhos mais perto de nós estavam a 6 km de distância. Então estávamos mesmo, e o fogo foi extraordinário aquilo, não? Porque ardeu talvez uma extensão de 75 km de comprimento por 55 km de largura. Eu não sei a área que é isto em hectares, mas era enorme, enorme. Então nós estávamos mesmo no centro. E porque eu já levava na Austrália para uns 4 ou 5 anos, tinha havido avisos de fogos, não, mas nunca passou nada, não. Naquela altura, eu lembro-me que cheguei às 4 da tarde e falei com a minha mulher e com os rapazes que lá estavam e disse, eu creio que está na altura de nos irmos, porque estava-se a ver o fogo na copa das árvores, não? E o problema é que naquele dia havia 43 graus de temperatura, não? E o vento começou a soprar, eu creio que o vento está para aí a 100 km por hora. Então, era difícil começar a propagar aquilo tudo, não? Então saímos todos, metemos-nos nos carros, saímos. A minha mulher teve tempo de agarrar os passaportes e a coluna da computadora, com a informação toda. E nada mais, não? Não tivemos tempo de sair. Com a roupa no corpo, os miúdos dentro do carro e os rapazes todos, estávamos para aí naquela altura, eu creio que 20 pessoas na comunidade, não? E saímos, não? No outro dia, eu comecei a ver a situação, não? E, por exemplo, aqui estamos entre irmãos, entre amigos, não? A minha situação lá não era tão boa porque estava sozinho. Nós algumas vezes precisamos de alguém que a gente vá e que diga, olha, mira, estou a passar um tempo mal, não, ora por mim. Eu não podia fazer isso, não. O pastor Miguel estava a 17 mil quilómetros de distância, não tinha telefone, perdi os telefones também, não tinha possibilidade nenhuma de contactar com ninguém. E tinha, naquela altura dos 17 rapazes ou 18 que lá estavam, 8 ou 9 não tinham para onde ir, porque nós trabalhamos muito com os tribunais lá e eu vou buscá-los à cárcere
à prisão e levo-os para remar, para eles pagarem o tempo na remar, não? Havia para aí 7 ou 8 que estavam nessa situação, não tinham para onde ir. Eles estavam, eu não sei como é que se diz aquilo, estavam em bail, ok? Estavam mandados pelo juiz e não podiam sair da remar. Não podiam sair da remar, porque eles estavam baixo a responsabilidade da remar. Então, eu vi a minha situação, a minha mulher, os meus filhos e 7. Sem casa, sem camas, sem garfos, sem pratos, sem nada, não? Graças a Deus que houve lá uma senhora que nos ajudou naquela altura, a Karine e os miúdos foram para lá, e eu tentei arranjar noutras pessoas que conhecia sítio para os rapazes irem para lá e estarem lá. E houve alturas que eu lembro-me que houve alturas que eu orei ao Senhor e dizer: Senhor, a Austrália é um país muito difícil para fazer isto, para remar. É um país riquíssimo, não há necessidade, não há crise. Ok? Os drogaditos e os alcoólicos recebem do governo $1000 por mês. Estejam na droga, estejam no álcool, estejam na rua, o governo paga-lhes cada 15 dias. Não? Muito difícil para ser o que fazemos aqui, porque não há necessidade. As pessoas, muito difícil de verem em Cristo o seu Salvador, porque a salvação deles está no sistema do governo, não? Difícil de predicar. Graças a Deus houve bastante gente que já se reabilitou lá, muitos não estão nos caminhos de Deus, reabilitaram-se da droga, porque isso, a maior parte deles é o que eles querem, não? E eu lembro-me que nessa altura, eu já vos vou predicar a palavra de Deus também, mas quero-vos dar um testemunho, porque na realidade Deus é bom, não? Eu lembro-me que nessa altura eu estava um bocado cansado da Austrália, não? Porque todos os problemas que tivemos, tão difícil levantar o ministério. Eu estou nas missões há 22 anos já. Estive nos Estados Unidos, estive na fronteira do México. A Austrália tem sido um país dificílimo, não? Eu creio no meu coração, que Deus tem um plano para a Austrália, tem um plano para remar, estar lá. E agora, eu tenho a certeza disso, não? Com tudo o que já passei, tenho a certeza disso. Mas eu lembro que naquela altura, eu estava, além de estar, preocupado e com a situação que estava a passar, havia um certo contentamento dentro de mim, porque eu pensava, já está, vou para o outro lado, eu quero servir ao Senhor, vou para a África, ou vou para a América Central, vou para onde há necessidade, onde podes predicar o Evangelho de Cristo e podes ajudar pessoas, que estes não querem ser ajudados, não? E vinha aquilo dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por puxar o azeite, não vai tardar muito, estou para me ir embora daqui, vou telefonar ao Miguel e dizer: olha Miguel, isto está tudo destruído, não há nada aqui, estou sozinho, não tenho missionários. Não tinha missionários naquela altura. Os responsáveis naquela altura eram 2 australianos, o João conhece, que era o Kelvin e o Michael, 2 australianos, um teve comigo 3 anos e meio, o outro teve comigo 2 anos e meio, não? Não tinha missionários, não tinha nada, só tinha que fazer a mala, apanhar o avião e sair, ir para o outro lado, porque quando eu recebo lá e-mails daqui, diz: abrimos aqui, abrimos ali, abrimos não sei o quê, faltam obreiros, não? Então eu quero servir ao Senhor e há muito sítio para servir ao Senhor, não? Eu estava nesta situação e, claro, que me acerquei ao Senhor, não? O Luís estava a compartilhar acerca de Pedro, não? E Pedro começou-se a afundar, mas havia 12 dentro da barca, 12. Pedro foi o único que saiu, hein? E os 12 eram discípulos de Cristo. Os 12 andavam dia a dia com Cristo, dormiam com Cristo, comiam com Cristo, oravam com Cristo, recebiam ensino de Cristo, recebiam doutrina de Cristo. Pedro foi o único que saiu, hein? Os outros ficaram lá dentro. Hein? Então, eu creio que há alturas na nossa vida que nós temos que ser valentes para o Senhor, não? E naquela altura o Senhor começou-me
Claro, a primeira coisa que me veio à mente foi dizer, eu não posso, esta situação, não tenho lugar para onde ir, vou juntar os 7 ou 8 que estão comigo e vou-lhes dizer, irmãozinhos, é tempo de irem para casa, porque nós não temos aqui situação para resolver isto, não? E lembro-me que nessa altura sentei-me em casa, não? E estava a orar, lá em casa dessa senhora amiga, não? Agarrei na Karina e fomos orar, e abro a Bíblia e leio assim, o bom pastor não deixa as ovelhas, o assalariado, quando veio o lobo, deixa as ovelhas e foge, não? E eu leio aquilo e digo, ei, Senhor, estava a pensar que me ias dizer aqui qualquer coisa que eu queria ouvir, e o bom pastor não deixa as ovelhas. Bom, continuo a orar e digo, olha, Senhor, se é de ti, não? Comecei a pôr provas ao Senhor, não? Então uma das provas que pus ao Senhor, claro, um lugar para irmos, não? Não com muita fé, porque estava a pensar um lugar para irmos, eu não me podia meter numa casa no meio da cidade, não? Eu tinha que ir para um lugar fora da cidade, um sítio onde houvesse condições para ter um centro de reabilitação, não? Porque, por exemplo, eu não sei como é aqui, mas lá não podes fazer reabilitação no meio da cidade, porque tens que ter os permits e que tens que ter autorização disto e daquilo e daquilo outro, e não te deixam, porque os vizinhos sabem que estão ali drogaditos e alcoólicos, chamam lá à City e dizem, olha, mira, não pode ser, e vem e sacam-te lá, não? Eu não podia ir para qualquer lado, não? E digo, Senhor, se isto é da tua vontade que a gente continue aqui, arranja-me um lugar, não? Passado o fogo foi a dia 9 de fevereiro, não? Claro, eu comecei-me a mover, comecei a ver casas, e um dia fui ver uma casa para alugar, uma propriedade pequenina para alugar. Isto tudo sem dinheiro, porque eu não pedi dinheiro nenhum à Espanha, não pedi dinheiro nenhum aqui a Portugal, que ele é meu testemunho, não? Isto tudo sem dinheiro, por fé, não? Porque não tínhamos muito dinheiro naquela altura, o que tínhamos perdemos, não? Então eu vou ver uma casa e recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, não? E que diz assim, olha, eu ouvi-o na rádio, porque eu dei entrevista à rádio e nos jornais, aproveitei também para lançar a remar, não? Porque o Senhor abriu ali uma janela de oportunidade e eu aproveitei, não? E então telefona-me um senhor e diz-me assim, olha, eu queria montar um centro de reabilitação para rapazes entre os 13 e os 17 anos, tenho tudo preparado, não está lá nada, mas estão os edifícios, está tudo. Não pude montar o centro de reabilitação por causa dos permits e das autorizações e das licenças e tudo, não pude. Aquilo está vazio, encontre-se comigo amanhã e vamos ver o centro. E eu, está bem, vamos ver o centro. Eu pensava que o homem queria vender o centro, não? Ou queria pedir-me um aluguer para aí, não sei de quanto dinheiro que eu não tinha naquela altura. Vou lá ver o centro, encontro-me com ele, vou ver o centro e quando chego lá começo a flipar. Começo a flipar. Um centro, uma quinta com capacidade para 70 pessoas, com a igreja lá dentro, com comedor, com a cozinha industrial, sei lá, com 120 mil metros quadrados, enorme. E eu começo a ver o centro e vou dar uma volta com ele, não? Ele mostra-me tudo. E eu digo-lhe, pois é, qual é a situação agora? Como é que vamos fazer isto? E o homem vira-se para mim, era cristão, não? É um grande amigo meu, não, agora. Ele diz-me, não, eu sei o que passaram, então a única coisa que têm que fazer, pagas a eletricidade e o gás e a água e deixa de estar aqui 6 meses. Sem pagar renda, para tentares levantar o ministério outra vez e para começares a fazer o que tinhas que fazer, não? O que estavas a fazer antes. Claro, eu ouvi aquilo e disse, Senhor, pronto, já estou agarrado aqui mais tempo, pronto, isto
Isto é a resposta às minhas orações e não há dúvida que a forma como estás a fazer as coisas é de Deus que eu esteja aqui, porque entraram-me dúvidas se era de Deus que eu estivesse na Austrália, não? Porque na Austrália eu podia fazer uma coisa. A Austrália é um país rico, eu nunca tive problemas de encontrar dinheiro, nunca. Monto negócios, encontro dinheiro. Eu podia fazer uma coisa na Austrália, viver bem, porque é um país rico, há tudo ali, há tudo. Mas, sei lá, o meu objetivo não é viver bem, o meu objetivo é servir ao Senhor. O meu objetivo é predicar o Evangelho e salvar vidas. O meu objetivo é que pessoas possam vir e dizer: eu conheci ao Senhor e mudei a minha vida, não? Então, o Senhor apresentou-me aquele quadro e disse: pronto, é Deus que eu esteja aqui, não? Passado 2 dias, eu tinha os rapazes lá em casa de uns amigos, não? Outro problema, estava sozinho. A quinta ficava a 2 horas e um quarto de onde eu vivia, ok? Onde Karina estava com os miúdos, em casa de uma senhora amiga, não? Uma senhora extraordinária, que nos ajudou de um montão. Os miúdos estavam na escola, tinham a escola mesmo ao pé. Eu não os podia mudar, porque os miúdos passaram por uma situação terrível, não? Eu lembro-me que o meu miúdo mais pequenino, no outro dia de manhã, depois dos fogos, dizia: papi, a escova de dentes para limpar os dedos. E não há, pá. Tens de aguentar, não há. Não há nada. Não há roupa interior, não há camiseta para cambiares, não há livros da escola, não há uniformes, não há nada. Não? Eles passaram uma situação difícil, então eu pensei: eu não posso tirar os miúdos da escola agora, não? Não posso tirar os miúdos da escola, pelo menos ter os amigos, ter os professores. O que é que eu podia fazer sozinho? Não tinha missionários comigo, não tinha ninguém comigo naquela altura, não? Comecei a pensar: o que é que fazia? O que é que faço? Telefono ao Miguel e peço alguém para aqui? Vai tardar talvez 3 meses a vir para aqui. Para telefonar ao Luís Miguel para mandar um rápido. Não tinha possibilidade. Não tinha, eu pensei: como é que vou fazer isto? Não? Então agarrei nos rapazes e lembro-me. Os veículos, não perdemos veículo nenhum, tínhamos um caminhão. Metemos 10 colchões dentro do caminhão, 10 mantas, 10 pratos, 10 garfos, tudo a 10, pumba, porque não tínhamos mais. E fui para a primeira fase com os rapazes, não? Tive 2 anos que via a Karina e os miúdos ao fim de semana. 2 anos, assim, 2 anos. Às vezes os irmãos dizem: não, é que tenho um problema, foi-se o responsável e temos que resolver o problema. Tens um problema? Eu tinha um grande problema, irmão. Eu tinha um problema enorme. Estava num país desconhecido ainda, que não levava muito tempo lá, e tinha que largar a minha família depois da situação que passámos, não? Porque os meus miúdos estavam a precisar de mim naquela altura. 2 anos a viver na primeira fase. Ao fim de 23 anos de remar, na primeira fase, a dormir com os rapazes, a limpar com eles as casas, a fazer direções, a conduzir o caminhão. 2 anos. Foi uma bênção, não? Foi uma bênção porque, na realidade, deu mais madurez na minha forma de ver as coisas de Deus, não? Cresci no Senhor, cresci em fé, comecei a ver as coisas que tinha que ainda mudar, porque às vezes levamos muitos anos no Senhor, não? Mas começamos a entrar numa rotina e não nos apercebemos das coisas que temos que mudar, não? Eu comecei a ver as coisas que na realidade estavam a estragar a minha relação com Deus, não? Foi um tempo bonito, não? Foi um tempo bonito, não? Eu tinha saudades da família. A família normalmente, Karina ia para lá sexta-feira, tínhamos o culto e depois vinha no domingo à tarde.
Eu ficava lá até à próxima sexta-feira, não? Passado talvez 3 meses, houve um dia telefono e recebo uma chamada de um rapaz mexicano e ele diz-me: olha, eu conheço a Remar de Monterrey, porque eu vivo em Monterrey, a minha tia está na Remar em Madrid, não me lembro como se chamava ela, que agora foi para Monterrey. Então eu conheço a Remar, eu estou aqui, vim aqui estudar e queria ficar mais um tempo, porque queria servir ao Senhor. Eu gosto do Ministério da Remar, nunca tive a oportunidade lá no México. E eu, Senhor, obrigado. Ele veio, ainda está comigo lá, ainda está. Ele é que me começou a ajudar e entre os dois já foi mais fácil, porque começaram a vir mais rapazes. Não. E eu estou-vos a contar isto tudo porque, na realidade, a glória toda para Deus, não? Porque Deus, eu não sei se vocês, eu quero falar um pouquinho das provas que nós passamos, não? Porque as provas que nós passamos é para nos fazer melhores. A prova não tem nada com tentação. Tentação é do diabo. O diabo vem e tenta-nos para a gente fazer algo que está mal. A prova não. A prova é para nos fazer melhores. E todos nós aqui, tarde ou cedo, vamos passar pela prova. Agora, da forma como reaccionamos, como reagimos à prova, é o que nos faz, não, homens e mulheres de Deus, não? Porque a prova vai vir, irmão. A prova a mim me há vindo, vão vindo, sei lá, eu he tido outras provas todo este tempo que eu sirvo a Deus. Mas esta foi a rainha das provas, irmãos. Esta eu não sei como é que vos explicar. Eu posso estar aqui a dizer, havia irmãos lá que vinham ao pé de mim e diziam: Pastor Luís, Deus está consigo. Eu houve alturas que estava nervoso e tinha de dizer: Deus está comigo, mas você não está a calçar os sapatos que eu tenho agora. O que é que você me está a dizer que Deus está comigo? Claro que Deus está comigo. Se Deus não estivesse comigo, eu não estava aqui. Agora não me venha de espiritual a dizer que Deus está comigo, porque eu sei que Deus está comigo. Mas agora gostava de o ver assim, na situação em que eu estou agora. E eu ir assim e dizer-lhe que Deus está consigo. Claro que Deus está comigo, Deus está com a gente, connosco todos aqui. Deus estava com os outros discípulos no barco. O único que saiu foi Pedro. Claro que Deus está com nós outros, não? E glória a Deus para isso, que Deus está comigo, não? Senão eu não estava aqui, não? Agora se calhar estava a viver no sistema da Austrália, arranjava um grande trabalho, montava um bom negócio e vivia bem, não? Mas claro que Deus está comigo. E Deus deu-me discernimento para ver que coisas boas iam vir. Depois daquilo, coisas boas iam vir. E muita coisa boa está vindo. Eu posso ver já, não, as coisas boas que estão vindo à comunidade, ao ministério, à minha vida familiar, aos meus filhos, a tudo, não? Mas, na altura da prova, temos que a suplantar, não? Eu queria compartilhar com vós outros um bocadinho. Tenho tempo, não? Eu queria compartilhar com os outros. Claro, quando estava no meio desta situação, eu nunca busquei a Deus tanto como nestes últimos 3 anos, irmãos. A orar e a ler a Bíblia e às vezes sentava-me só e estava 45 minutos sem abrir a boca. E dizia: Senhor, fala-me. Diz-me algo, Senhor. Ao menos diz-me que eu sou bonito, diz-me qualquer coisa, Senhor. Não? Senhor, habla-me, por favor, diz-me algo. Porque eu não tenho forma, não tenho ninguém que me diga nada. Não tenho ninguém que me diga nada. Eu falava com o Luís Miguel de vez em quando por telefone. Os rapazes, quando vão para lá, têm que comprar um cartão de telefone para telefonar à família, porque eu não pago os telefonemas, não? Então, às vezes, vão-se embora e deixam o cartão de telefone e o telefone à brava, não? Telefone para a família, que é grátis, não? Eu estou telefonando ao Luís Miguel, normalmente telefono à noite, às 11 da noite, a Rosa atende. Olá, Brito. E era a única pessoa com que eu falava mais, não? Porque, claro que eu tinha que ir diante de Deus e dizer: Senhor, diz-me qualquer coisa.
Diz-me qualquer coisa, ao menos para saber que tu ainda falas comigo, não? Porque a prova era dura, não? E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, sei lá, conforto na Bíblia e o que o Senhor me falasse através da Bíblia. E uma das coisas que eu li naquela altura está em 2 de Reis, capítulo 3. 2 de Reis, capítulo 3, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu tenho estado a estudar o Velho Testamento, não? Os primeiros 5 livros da Bíblia são um reflexo da nossa vida hoje em dia. O caminhar do povo de Israel pelo deserto até chegar à terra prometida é a nossa vida. E eu aprendo muito do Velho Testamento. Dizem que o Velho Testamento e o Novo Testamento estão ligados, não? E eu aprendo muito do Velho Testamento e comecei a ler, comecei a estudar o Velho Testamento, não? Comecei a estudar a saída do povo de Israel de Egito e todo o caminho que eles tiveram que percorrer para chegar, não? E aqui, capítulo 3 de 2 de Reis, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, rebelou contra o rei de Israel. Eu paro aqui. Esta situação é porque o rei dos Moabitas, tinha medo, do pai, porque o pai de Jorão, não, foi um dos piores reis que podem ler na Bíblia, Então, era um homem violento, era um homem que não fazia nada, se podia, só fazia mal, não? Então, enquanto ele estava vivo, tudo ia bem, não? Quando ele morreu, vem atacar o rei de Israel, não? E por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como o teu povo, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Não? Ele diz: eu vou-te ajudar, vamos com o mesmo objetivo, podes dispor do que eu tenho para a guerra, não? Que eram os cavalos, era a armada que tinha, era o exército que tinha. Mas depois em versículo 8 diz assim: E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Eu quando li isto, o rei de Israel está numa situação difícil, não? Está numa situação difícil, não? E vai pedir ajuda. Havia outros caminhos, porque eu estudei isto. Havia outros caminhos, havia caminhos melhores, havia caminhos que não tinham que cruzar o deserto, Eles podiam ir mais rápido, e melhor, não? De qualquer maneira, depois de toda a situação, ele diz: vais pelo caminho do deserto. Mira, eu vou-vos dizer o que é que passa no deserto. Eu quando estive na Guiné, na tropa, estive no deserto. Uma coisa, no deserto não há pessoas com sobrepeso. Não há pessoas que têm que fazer dieta, Está tudo fininho, elegante, porque o deserto é frio à noite, gelado, e quente que não podes imaginar durante o dia, Não há supermercados, não há pingo doce, não há restaurantes, Não há água engarrafada. Quando encontras água, é uma bênção. O deserto é um lugar de santificação. O deserto é um lugar que tu começas a olhar à volta. Por isso é que eles cruzaram o deserto, porque o rei de Israel precisava de entender, que só podia depender de Deus, não?
O deserto é um lugar, e nós quando, eu estou a falar de deserto, nós não estamos no deserto, aqui não há deserto, ok? Mas talvez algum de vocês estejam a passar por um deserto. Eu estes últimos 4 anos, tem sido um deserto, irmãos. Estes últimos 4 anos tem sido um deserto. Ir de prova para prova, e outra prova, e outra prova. Eu vou-vos contar algumas. Tem sido um deserto, não? E talvez algum de vocês estejam a passar por uma situação difícil, por uma prova, não? Que Deus nos põe, as provas não é o diabo que nos põe provas, o diabo não nos põe provas, não? O diabo põe-nos as tentações para que a gente caia e peque, não? A prova não é para que a gente peque. A prova é para que a gente sirva melhor a Deus. A prova é para que a gente se encontre do outro lado, ok? E diga, está aqui meio do Senhor, Ebenezer. Isso é a prova, não? Então ele diz, mira, têm que ir cruzar o deserto, não? Se vão mais abaixo, no versículo 9, no versículo a seguir, diz assim, e partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que os seguia. A situação não estava boa aqui, não? A gente pode pensar, ok, Deus proveu o outro rei para ajudar, e a situação está a ficar melhor. A situação não estava boa aqui, não? Eles estavam no deserto, não tinham água para os animais, não tinham água para beber. Eu creio que ainda estavam piores. Ainda estavam piores, não? Mas Deus estava com eles, porque se continuam aqui a ler, no versículo 16, não? Versículo 16 diz assim, e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Eu he estado nesta situação, ok? Não se vê vento, não se vê chuva, não se vê... Quer dizer, o céu está limpo. Quando é que vai chover? Vai chover quando há nuvens. Se não há nuvens, não chove. Irmãos, não? Se o céu está completamente limpo, não há... Não? Só por fé é que podes começar a construir covas, não? Eu lembro-me, eu tive uma situação lá, quero contar rápido, com a propriedade. Passado um tempo, já lá tarde, não? Estávamos a tentar comprar a propriedade, veio um casal cristão, a dizer que me queria ajudar e então meteu-se no meio, porque aquilo era um bom negócio para arremar, é um bom negócio, o homem queria vender aquilo por um preço bom, ele meteu-se no meio, deu uma entrada para a propriedade e um dia chega ao pé de mim e diz, olha Luís, afinal, primeiro disse-me, não, eu tenho dinheiro, eu quero-te ajudar, porque sei o que é que tu fazes, e eu, ok, fixe, não? Queres-me ajudar? E não orei ao Senhor, porque eu estava numa situação, queria resolver a situação, não, e não orei ao Senhor, não pedi direção do Senhor, e Ele diz, quero-te ajudar. Quando está a ajudar, um dia, chama-me lá ao escritório e diz, olha, afinal, o Senhor agora falou-me de outra maneira, vais ter que te ir. Vais ter que te ir, porque o Senhor deu-me outro plano para a propriedade. Eu vou fazer outra coisa aqui na propriedade. E eu olho para ele, e digo, você está a brincar comigo? Tenho que me ir. Então depois diz, tu tens que me ir, então você diz que me vai ajudar, agora eu tenho que me ir. Bom, pôs-me uma ação de despejo. Contratou um advogado e pôs-me uma ação de despejo. Põe uma ação de despejo e eu contrato um advogado também, para que ele me explique qual é a situação, não? Eu estava lá a viver, não? Bom, isto vai por uns meses, não? Chega à conclusão que não posso ter o advogado, não tenho dinheiro para pagar ao advogado. O advogado, cada vez que ia falar com ele, mandava-me uma conta de $500. Eu dizia, isto não pode ser. Eu não posso ir falar com este tio, vou falar com este tio. $500 de cada vez, a última conta era $1.300, eu não posso falar com este tio, meu. Junto-me com a Karina, vamos orar e dizer o que é que fazemos. Ele tem um advogado. Está-nos a dar uma coisa de despejo para nos irmos embora daqui. O que é que fazemos? A única coisa que podemos fazer é despedir o advogado e confiar em Deus.
Eu lembro-me disto. Mira, mesmo que não vejas nuvens, que não vejas nada, ok? Que esteja um sol radioso, começa a cavar poços. Começa a cavar poços, faz buracos, porque a água vai vir e vai encher os buracos. Isto é, eu agora, sei lá, digo isto com gozo e rio-me. Mas naquela altura, irmãos, eu naquela altura estava mais atrofiado e estava mais, sei lá, como se diz, achandrado. Que vocês não podem imaginar, não? Porque ele estava-me a pôr uma ação de despejo, não? E juntamos, oramos, isto era tudo eu e a Karina, não? Porque não tinha mais ninguém, os outros eram todos carnais, os outros estavam em reabilitação, não podia nem orar com eles, porque eles não entendiam muito bem. Então, vamos e chegamos à conclusão, não, temos que despedir o advogado, eu não posso pagar. Dentro do mês vai aparecer mais uma conta de 3 ou 4 mil dólares, não lhe podemos pagar. O dinheiro que temos para tentar comprar a propriedade, dar uma entrada para a propriedade, vamos gastá-lo todo neste artista. Decidi despedir o advogado. Ok? Ficámos sem advogado, com uma ação de despejo. O outro tinha um advogado dos bons, daqueles coisas. Despedimos o advogado e começa a ver no internet. Começa a ver no internet advogados que ajudavam organizações, não? Vejo lá uma organização que era PILTS, não? Que era advogados que ajudavam organizações non-profit como a Remar, não? Faço-lhes uma visita, falo com eles. Bom, para resumir a história, passado... um dos advogados vai-me lá ver, mostro-lhe a propriedade, explico-lhe a situação, não? Ele vai e diz, olha, eu vou pensar nisto, vou falar com os outros, não? Passado uma semana, telefona-me e diz, aceitamos o caso. Então, quanto é que eu tenho de pagar? Nada. Consegui um advogado e 2 magistrados, daqueles que vão, eu não sei como é que chamam aqui, daqueles que vão à frente do juiz, ok? Porque nem todos vão, não? Há os advogados normais e há aqueles que vão à barra, não? 3 do melhor, mas do melhor, de uma firma caríssima. Eu lembro-me que um dos que ia à frente da barra cobrava $800 a hora, irmãos. Tinha um escritório no piso 25 do lado de um coisa de Melbourne que era uma passada, não? Então, o Senhor disse aqui, que disse ao povo de Israel, comecem a cavar poços, comecem a cavar porque vai chover, vai vir água, não? E veio água, não? Para resumir isto, irmãos, compramos a propriedade é da Remar não, é do banco, estou a pagar ao banco, mas é nossa, está ao nome da Remar, não? Claro que houve muitas peripécias no meio disto tudo, não? Depois que consegui os advogados para nos defenderem, não? O advogado um dia telefona-me e diz, Luís, tens que arranjar $800 mil, porque o homem concordou em vender a propriedade, são $800 mil. Comecei a visitar os bancos e aos bancos, eu nunca mais me esqueço, e aos bancos, sentava-me lá com os tios dos bancos, com os diretores, e dizia, eu não tenho trabalho, sou voluntário, não tenho nada, não tenho um carro, não tenho um ordenado, não tenho nada, preciso de $800 mil. Eles miravam e diziam, este tio está maluco. Eles não diziam, não, mas deviam de pensar. Este vem para aqui contar bromas, ou aqui, contar andotas. $800 mil. Então aí qual é a garantia que você me dá? Não tenho garantia nenhuma. Então você tem um ordenado, mostre-me lá as coisas que desconta para a caixa, não sei o que, não tenho. Somos voluntários, vivemos por fé. Vivo em comunidade, vivo por fé, não tenho nada. Fui visitar 1, 2, 3, pum. Hasta que chego lá já estava cansado daquilo, chego lá e digo, olha, mira, comecei-lhe a contar, não? Comecei-lhe a mandar flores, não? Levei-lhe um vídeo da Remar, comecei-lhe a dizer, mira, a Remar tem 60 países, fazemos milhões de dólares e de euros ou coisa,
eu preciso comprar uma propriedade aqui, se você precisa de alguma garantia de Espanha, eu dou-lhe a garantia de Espanha. Bem, pus-lhe a coisa de uma forma que o homem começou, bem, eu vou pensar nisso. Não? E quanto é que vale a propriedade? Bem, a propriedade vale dinheiro, não? Porque o homem estava a pedir $800.000 pela propriedade e a propriedade vale $2,5 milhões. Então eu pensei, bom, vou pedir uma avaliação da propriedade, vou com a propriedade, com a avaliação. Bom, para ficar isto curto, deram-me o dinheiro. Estamos a comprar a propriedade, irmãos, não? Estamos a estabelecer o ministério lá, a propriedade é uma maravilha para o que fazemos. Deram-nos a licença para ter centro de reabilitação aí, o que era muito difícil também, não? E na realidade a gente algumas vezes não vê as situações difíceis na nossa vida e pensa, será que Deus está no meio desta situação? Deus está no meio das situações. E se os problemas vêm à nossa vida, é para que a gente caminhe melhor com Ele. Porque o meu testemunho agora, eu caminho melhor com Deus agora. Eu caminho melhor com Deus porque sei que Deus está comigo. Não? Eu sempre sou, por exemplo, o cego Bartimeu, quando Jesus vai a passar, não? Eu estava a ler hoje a Bíblia de manhã, não? E quero-vos dar este exemplo, não? Diz que Jesus estava a passar e que o cego Bartimeu estava junto do caminho, ok? Estava na berma da estrada. Não estava no caminho, estava na berma da estrada. Nós podemos levar 25 e 30 anos em remar e estar à berma da estrada, irmãos. Estar junto do caminho. É muito diferente estar junto do caminho ou estar no caminho. Eu he estado junto do caminho vários anos da minha vida. E sou pastor da Remar. Porque não tinha aquela fé que move montanhas. Não tinha aquela fé que nos leva de desafio em desafio e que nos faz continuar a caminhar. Está aqui. Eu vou-vos ler aqui Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu estou quase, mais um bocadinho. Já não predico aqui há tanto tempo, vou agarrar a oportunidade. Que agora vou-me embora por mais 7 ou 8 anos. Então, vou agarrar a oportunidade de predicar aqui. Capítulo 10 de Marcos 46, diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Eu não sei acerca de vocês, ok? Não sei acerca, talvez aqui haja pessoas que são super-heróis da fé. Ele é 20 e tal anos em remar e é estado sentado junto do caminho mendigando, irmãos. Pelas bênçãos pequeninas do Senhor. Aquelas que já nos dá conforto. Já nos dá conforto. Ok? Porque no caminho há uma multitude que vai andando. Ok? E estão a ver. Há muitas pessoas que veem acontecer os milagres nos outros, não? Mas na realidade, se vão para dar um testemunho e dizer algo que lhes passou, ok? Não têm muito para dizer. Dizem, não, o Senhor tirou-me da droga. Tirou-te da droga? Eu meto-te numa casa durante 30 dias a pão e água e com cordas e cadenas e tiro-te da droga. Isso não é milagre. Tirar da droga não é milagre. Deixar de beber não é milagre. Milagre é viver na santidade de Deus. Milagre é viver por fé. Milagre é quando a prova vem, que mesmo com lágrimas nos olhos, olhas para cima e vês a glória de Deus. Isso é que é milagre. Porque milagre não é estar aqui só. Remar é um ministério maravilhoso, digo-vos, irmãos. Eu nunca passei mal na vida. Trabalhava na TAP, tinha a minha casa, tinha o meu carro, vivia bem, viajava, vestia bem, sempre gostei de vestir bem. Nunca passei mal. Mas remar é uma maravilha para viver, irmãos.
Temos tudo aqui. Temos tudo. Não é um milagre estar em remar. O milagre é fazer qualquer coisa para o Senhor mais do que aquilo que é o normal. Esse é o milagre. Porque o que eu já vi no tempo que eu sirvo ao Senhor é que nós temos um limite. Não, eu tenho um limite. Sou torpe, falta de sabedoria, não muito inteligente às vezes, nas decisões que tomo, nas coisas que faço. Eu tenho um limite. Mas eu, quando atingo esse limite, e Deus vê no meu coração que eu me esforço para atingir esse limite, eu depois desse limite, Deus começa a trabalhar e eu vejo a glória de Deus, irmãos. Mas é a seguir esse limite. Eu fico bem contente de vir aqui, de ver esta quinta, de ver a outra, e glória a Deus por vocês, porque trabalham bem, são trabalhadores. Eu vim aqui com o Luís Miguel, estava ali o irmão que faz o ferro e o pedreiro. A Austrália não há nada disto. São mais vagos, como se diz. Como é que se diz? É? Sim. Não querem fazer nada, não sabem fazer nada. Quando vem alguém à comunidade que sabe um bocadinho de mecânica, é uma alegria, fazemos uma festa lá. Fazemos um culto e damos graças a Deus. Não sabem fazer nada. E não querem fazer nada. Temos que trabalhar para eles. Não? E eu dou graças a Deus aqui, não, que vejo. E a forma como eu vim aqui há 4 anos, a forma como a comunidade está a crescer, não? E o bonito que está. Não? Mas na realidade, no coração, no nosso coração, nós temos que pôr da nossa parte para continuar a subir um degrau mais. Não podemos ficar estagnados, não? Aqui diz que o cego Bartimeu estava junto do caminho, não se importou de estar junto do caminho assim que ouviu, porque ele não via, não? Era cego. Mas assim que ouviu que Jesus estava a passar, deve ter ouvido, não? Deve ter ouvido que faziam milagres e curava pessoas e tudo. Começou aos gritos, não? Começou aos gritos. E os outros, em vez de o ajudarem, de agarrarem nele e levá-lo, começaram, cala-te, não chateias o mestre. Não chateias que ele está ocupado. E ele continuou a gritar, não? E diz que Jesus viu e diz, olha, vem ter comigo. Eu não sei como é que ele foi, não sei se o levaram, não sei se pela voz foi à direção de Jesus, mas aqui diz uma coisa, que ele atirou a capa, ok? Sabem o que era a capa para ele? A capa era o único impedimento que ele tinha para se pôr nas mãos de Deus. Antes desta parábola vem a parábola do jovem rico. A capa para o Bartimeu era as quintas e as contas no banco para o jovem rico. Era igual. Diz que ele tirou a capa, foi a Jesus, Jesus orou por ele, e que depois seguiu a Jesus. Os milagres que acontecem na nossa vida, irmãos, é para seguirmos a Cristo. É para seguirmos a Cristo. Não é para irmos à igreja 2 horas por dia, ao domingo. Às vezes dá-me uma ira santa, quando os irmãos vêm e dizem, às vezes vão lá visitar-me e começam-me a dizer, pastor Luís, você devia fazer assim e assim. Eu olho para eles, já disse a alguns, não? Apanharam-me no mau dia e diziam, você está-me a dizer o que é que eu tenho que fazer? O que é que você faz, pá? O que é que você faz? Você senta-se na igreja 2 horas por semana, pá. Diga, qual é o fruto do seu trabalho? Mostre-me o fruto do seu trabalho. Mostre-me pessoas convertidas, mostre-me pessoas que você ajuda, mostre-me pessoas que você dá de comer. O que é que você faz? Não fazem nada. Não fazem nada. Sentou o traseiro na ilha, 2 horas por semana, ouvem 50.000 sermões, têm uma cabeça assim e têm um coração assim, têm mais conhecimento que sei lá o quê, falam dos versículos, memorizam versículos. Há muitos versículos que eu não sei na Bíblia, sei alguns, graças a Deus. Não fazem nada, irmãos, nada.
E na realidade o que nós outros temos é que pôr em prática o que Deus nos dá, não? Porque cego Bartimeu clamou a Jesus. Eu não sei se já clamaste a Jesus, irmão. Se estás numa situação difícil, digo, eu estava numa situação, era cego. Era cego. Ia clamar a quem? À Segurança Social, que não havia naquela altura. Era cego, tinha que clamar a Jesus. Eu vi a situação que eu passei na Austrália, eu não tinha a quem clamar. Eu nem podia clamar ao pastor Miguel, porque muitas vezes ele não estava. Eu não tinha a quem clamar. E a única pessoa a quem podia clamar era a Jesus. Porque não tinha. Ele clamou a Jesus, ele tirou a capa que era o único impedimento, era a única pressão que tinha. Não tinha mais nada. Não sei se tinha sapatos ou se estava descalço. Aqui fala da capa, tirou a capa. E depois seguiu a Jesus, porque diz, no último versículo diz, e seguiu a Jesus. Eu quero vos deixar esta mensagem. As provas, irmão, vão vir. Tarde ou cedo vão vir. E quando elas vêm, temos que estar preparados para elas. Porque isso é que nos dá maturidade e que nos dá uma forma melhor de caminhar com Cristo. Eu não sei se alguém está a passar aqui por uma prova agora e precisa de uma palavra de ânimo da parte de Deus. Eu não sei se alguém está a passar por uma prova aqui e precisa de oração. Não? Porque muitas vezes naquela altura eu sentia no meu coração que bom que era que tivessem aqui agora 3 ou 4 irmãos maiores meus da Remar e que pudessem orar por mim. Se calhar vocês não podem entender isto. Eu entendi isto tão bem. Que bom que era que tivessem agora aqui uns irmãos da Remar, tivesse lá o Luís Miguel, o Fernando e os irmãos aqui, e que me pusessem no meio, que me dessem um abraço e que pudessem orar por mim. Graças a Deus que Jesus, sem falar, ora por nós, não? Através da palavra, através de profecia, não? Através de pensamentos, de visões que temos, não? Temos visões. Hei tido visões estes últimos anos. Hei tido visões estes últimos anos. E não bebo álcool, não? Visões celestiais. Hei tido visões estes últimos anos. Se alguém queira que a gente ore, eu não sei, se estás a passar por um problema, irmão, fechem os olhos, vamos fechar os olhos aqui, vamos pensar e vamos ver se alguém está a passar por um problema e que necessita de oração, necessita de conforto, necessita de uma palavra amiga de Deus. Venha aqui e vamos orar. Vamos orar, porque a oração do justo tem poder. A oração do justo tem poder. Eu gostava de pedir que os pastores venham aqui. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aos irmãos cantam uma canção. Vamos preparar o coração, o nosso coração. Vamos preparar o ambiente espiritual para que a gente possa receber o que Deus tem para a gente hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus, Senhor.